amores! Como é que vocês estão? Bom, preparados para poder agora a gente dar continuidade à nossa matéria? Nas aulas anteriores a gente ficou fazendo revisão para que vocês pudessem fazer avaliação, não é mesmo? Agora a gente dá continuidade, entramos agora no capítulo 7. Esse capítulo 7 vai falar sobre a nossa atmosfera. O que é a atmosfera? É essa camada de ar, de gases, que vai envolver o nosso planeta Terra. Tá certo? Então nós vamos falar agora sobre a importância desses gases, né? A importância de nós termos aqui a atmosfera. Quais são os gases que vão compor a atmosfera? Enfim, as propriedades desses gases. Então é isso que a gente vai ver. Vamos aqui comigo então, vamos acompanhar essa aula. Bom, primeira coisa que eu coloquei aqui, ó. O que é o ar? O que é o ar, gente? O ar, será que ele existe? A gente vê o ar? A gente consegue tocar no ar? Para que serve o ar? Como é que vocês percebem o ar? E aí, começa vocês a se questionarem isso daí na casa de vocês. Como é que eu digo que o ar existe? Quando? Em que momento do nosso dia a dia em que eu percebo que o ar existe, por exemplo? Pensou em alguma coisa? Ah, professora, quando venta muito, bate aquele vento, eu sei que aquilo ali é o ar, aquilo ali existe. Beleza, quando a gente pega, por exemplo, sei lá, vou pegar aqui uma folha qualquer que eu tenho aqui, ó. Vou pegar uma folha. Quando eu faço isso, ó, vou me abanar, meu cabelo mexe, enfim, sinto esse vento batendo no meu rosto. Pronto, estou ali provando de que o ar existe, não é mesmo? O que a gente vai fazer, desculpa, é a gente ver essas propriedades e a constituição deles, a importância desses gases, a importância desse ar, tá certo? Ele tá aqui, ele tá presente em todos os lugares, beleza? Vamos lá então. Ó, uma das coisas que a gente vai falar são essas propriedades do ar, ou seja, o ar ele é invisível e inodoro, ele não tem cor, tá? Ele não é vermelho, ele não é rosa, ele não é azul, ele é incolor. E ele também não vai ter cheiro, inodoro porque não tem cheiro, o ar não tem cheiro. Se você sente um cheirinho lá diferente é porque tem alguma outra substância química presente ali no ar, tá certo? E tem essas propriedades que aqui, hoje, a gente vai falar um pouquinho mais rapidamente, mas em uma outra aula posterior, a gente vai fazer umas experiências, como está aqui ilustrado mesmo nas nossas figuras, provando para vocês essas propriedades. Mas uma das coisas que fala é o seguinte, o ar tem volume variável, é elástico e é compressível. Isso significa o quê? Que o ar ele consegue se expandir, ele consegue se comprimir e ele consegue depois voltar ao seu estado normal. Calma que numa aula posterior a gente vai mostrar isso daí mais detalhadamente, tá certo? Uma outra propriedade é que o ar ocupa espaço. Se ele existe, ele vai ocupar espaço. Não tem como ele estar dentro de um suporte junto com outra coisa. Ele vai estar ocupando espaço. Vamos fazer depois uma experiência mostrando isso daí também. E a outra propriedade é que o ar tem massa. Caramba, professora, mas o ar pesa? Eu não sinto ele aqui, ó, ele não tem nada disso não. Sim, ele não é pesado a ponto da gente ficar andando aqui, ó, igual uma carcunda, né? Não é isso. Mas sim, o ar tem massa. Quando a gente faz, por exemplo, esse experimento, eu pego duas bexigas de festa, cheia de ar, tá certo? Não boto num êmbolo aqui, olha. Se eu estouro uma, o êmbolozinho vai cair para um lado. Esse daqui vai ficar mais pesado, tá vendo? Mostrando que esse lado tá mais pesadinho, ou seja, porque o ar dentro dele pesa, o ar tem massa. Tudo bem? Então essas são as propriedades que a gente pode encontrar no ar. Agora a importância dele. Aonde a gente usa? Para quê? Na verdade, para onde usa não, mas para quê que ele existe, né? O ar, ele é muito importante para todos os seres vivos, para manter também a estrutura da Terra que a gente tem hoje. Primeiro, para nós, ele é muito importante, nós utilizamos para respiração. Todo mundo já fez aquela brincadeira que é perigosa, né? Eu sei, mas todo mundo já fez isso. Ai, vamos ver quem é que fica mais tempo sem respirar. Aí tanto. Aí no final é bom. Aí chega uma hora que você... não aguento. Você não aguenta aprender a respiração. Ela é muito importante, o seu cérebro não deixa isso acontecer. Nós precisamos respirar, nós precisamos colocar para dentro o ar
porque para dar energia para o nosso corpo. Sem esse ar que a gente vai ver mais especificamente falando do oxigênio, do gás oxigênio, a gente não consegue ter energia e sem energia a gente acaba morrendo, tá certo? Então ele é muito importante. No caso das plantas, por exemplo, também é importante porque elas fazem a fotossíntese. Lembra que a gente falou isso lá no início do ano? Todas as plantas fazem fotossíntese e respiração, elas também respiram. Lembra que eu falei isso na sala? Tá? Esse gás, que é o gás carbônico, está no ar. Então é muito importante, elas precisam desse gás para fazer o seu processo de fotossíntese, tá certo? Além disso, é graças ao ar que a gente tem climas diferentes também, dependendo da região, tá? Um clima, quando a gente diz que um clima é mais seco, um clima é mais úmido, enfim, tudo isso vai estar relacionado ao ar, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, ok? Então vamos lá, continuando aqui. Depois, a composição desse ar. Agora sim, quais são os gases que estão aqui na atmosfera? Certo? Composição. A atmosfera, ela é uma mistura, ou seja, tem dois ou mais substâncias. Então é porque tem dois ou mais gases diferentes, tá certo? A atmosfera é uma mistura de gases. Tem vários gases ali juntos. Ok? Beleza. Essa daqui é a proporção que a gente encontra na atmosfera. Ou seja, cerca de 78% de todos os gases que existem na atmosfera, cerca de 78% é de gás nitrogênio. 21% de gás oxigênio. E aí sobra lá, ó, 0,1% mais ou menos dos outros gases. Que outros gases? O gás carbônico, os gases nobres. O que são gases nobres, professora? Gases nobres são moléculas que elas são assim, ó, nobres, são bestinhas, elas não gostam de se misturar com ninguém, tá certo? São chamados de gás hélio, enfim, a gente vai ver alguns desses exemplos, o gás argônio, tá? Então, esses outros gases constituem somente 1% mais ou menos da nossa atmosfera. Os dois principais são nitrogênio e oxigênio. E o maiorzão deles é quem? O nitrogênio, tá certo? Um outro fator, um outro componente da nossa atmosfera vai ser o vapor de água. Sim, na atmosfera temos vapor de água, ou seja, a água no estado gasoso. E é justamente isso aqui que vai então interferir naquilo que eu falei do clima de cada região, tá? Então, cada região tem um clima úmido, tem um clima seco, isso vai estar relacionado então a justamente isso, a quantidade de vapor de água, ok? Continuando aqui, vamos lá. Gás nitrogênio, vamos falar então agora separadamente de cada um dos gases. Gás nitrogênio. Ele vimos que é o maior, né? 78% da atmosfera é composta por esse gás. Ele está presente, o nitrogênio, ele está presente no corpo de todos os seres vivos. Todos os seres vivos. Porém, a gente não consegue assimilar esse gás na nossa respiração. Quando a gente inspira e expira, esse gás nitrogênio, ele entra e sai intacto. A gente não utiliza gás nitrogênio para a nossa respiração. Mas, professora, então como é que a gente tem nitrogênio no nosso corpo? Aí é que tá. Porque lá nas plantas, nas raízes de algumas plantas, vivem umas bactérias. Essas bactérias, inclusive ela tem um nome muito engraçado, bactérias fixadoras de nitrogênio. Enfim, vivem essas bactérias. Essas bactérias conseguem pegar esse gás nitrogênio e colocar na planta, colocar na raiz da planta, tá certo? Elas conseguem fazer isso. E aí, a partir do momento que a gente vai lá e come esses alimentos, nós estamos então ingerindo nitrogênio, tá certo? Quando a gente vai lá e come uma fruta, um legume, um vegetal,
Estou ingerindo nitrogênio. Ué, professora, mas e quando eu consumo então uma carne, um peixe, uma ave, qualquer um desses outros alimentos, também tô? Sim, porque esses animais eles não se alimentaram primeiro dos produtores, que nós vimos lá na cadeia alimentar, tudo bem? Então, de qualquer forma, a gente obtém o nitrogênio através da alimentação, ok? Por quê? Porque lá nas plantas, nas raízes delas, existem umas bactérias que conseguem pegar esse gás nitrogênio e colocar no corpinho dessas plantas. Tudo bem? Então é isso que vai falar aqui, ó. Não usamos na respiração, as bactérias que vão assimilar e nós obtemos na alimentação, tá certo? Continuando então para o próximo gás. Oxigênio. Bom, oxigênio todo mundo sabe. Precisamos para nossa respiração. Sem ele, não temos energia. Sem ele, nós, seres humanos, por exemplo, morremos, tá certo? Então, ele é muito importante na nossa respiração, pois nos fornece energia. Outra coisa, a combustão. O que é combustão? Queima. Tudo que eu for lá e botar para pegar fogo. Vou queimar um pedaço de papel, vou queimar a madeira, vou queimar qualquer coisa. Qualquer combustão para ocorrer precisa de oxigênio. Sem oxigênio não tem como você fazer nada pegar fogo, tá certo? Então por isso que eu botei, olha, na combustão precisa do oxigênio. E é o gás liberado pelas plantas no processo de fotossíntese, né? É graças a esse processo que as plantas fazem de fotossíntese que devolve esse oxigênio para a atmosfera. Poxa vida, se não fossem as plantas, as algas que fazem esse processo, ia diminuir muito a taxa de oxigênio, poderia às vezes nem existir. Então é graças a eles, temos sempre que preservar esses seres que devolvem então o oxigênio para a gente, ok? Bom, continuando. Depois, gás carbônico. O gás carbônico, ó pessoal, reparem que cada slide tá aqui do lado o símbolozinho, né? Como é que a gente representa esses gases? Porque às vezes se aparecer em alguma questão de prova e tiver lá só o CO2, para você saber que é o gás carbônico. Já é bom vocês já terem uma ideia desde agora mesmo como é que são esses símbolos, porque eles aparecem muito em vários lugares. Beleza. Ele também é chamado, o gás carbônico, de dióxido de carbono. É porque dióxido vem de 2 oxigênios de carbono, tá vendo? Mas enfim, esse é outro nomezinho dele. Esse gás, ele é utilizado, é fundamental para os seres que fazem fotossíntese. Lá na fotossíntese, eles não estão, as plantas, as algas, captam gás carbônico e liberam o oxigênio. Então, para esses seres, o gás carbônico é fundamental. Elas precisam desse gás, tá? É liberado na respiração, na combustão e na decomposição. Lembrando, né? Na nossa respiração, eu vou inspirar oxigênio e vou liberar gás carbônico. E aquela queima, aquela combustão que eu falei para vocês que precisa de oxigênio para acontecer, quando acontece, enquanto está queimando, toda vez que tem queima, libera naquela fumacinha que sai gás carbônico. Então eu vou estar liberando gás carbônico também. Na decomposição, quem faz decomposição, lembra aqueles seres decompositores, fungos, bactérias, nesse processo também vai liberar gás carbônico, ok? Esse gás, ele é muito importante para reter o calor no nosso planeta Terra. A gente vai estudar isso no próximo capítulo e vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Mas para vocês já terem uma ideia, esse gás carbônico, ele ajuda a manter o calor da Terra. Ou seja, quando os raios solares batem aqui na nossa Terra, eles vão refletir. Depois eu vou mostrar uma imagem. Eles vão refletir. Só que quando encosta nessas moléculas de gás carbônico, e vamos ver que no vapor de água também, esse raio volta. Então ele fica presente
devagarzinho aqui na nossa Terra. Isso é importante, que inclusive é chamado um fenômeno natural de efeito estufa. Isso é importante para manter a nossa Terra aquecida. Se não existisse isso, a nossa Terra seria congelada, seria muito gelada. Não teria condições de ter vida, tá certo? Ele é importante para isso. O problema tá quando a gente aumenta demais a concentração desse gás na atmosfera. Aí sim vai causar problemas, que é o aquecimento global. Mas calma, que isso daí a gente vai falar melhor no próximo capítulo, tá certo? Então vamos lá, continuando. Olha lá, um exemplo que tem lá no livro de vocês mostrando a diferença de composição dos gases quando a gente inspira e o ar que sai da nossa respiração. Quando a gente vai, inspirar, então, ar inspirado é o azulzinho, o expirado é o vermelhinho. Então, na inspiração, tá vendo? A gente entra mais oxigênio. Saiu pouco, sinal de que nós utilizamos, ficou aqui dentro, a gente utilizou aquele oxigênio pra gente. Por isso que diminuiu quando sai o ar que sai. Desculpa, tá? O dióxido de carbono, que é a mesma coisa que o quê? Gás carbônico. Tá vendo que na expiração aumenta aqui, não tem nada, a gente não assimila praticamente na inspiração. Não acontece nada, a gente não assimila isso, mas na expiração a gente libera gás carbônico. Por isso que aumenta esse valor, tá? Agora aqui, é o gás nitrogênio, tá? É porque a legenda tá ali diferente, mas o gás nitrogênio. Perceba que ele entra e sai com a mesma concentração, com o mesmo percentual. Por causa daquilo que a gente falou, nós não conseguimos assimilar esse gás. Então toda vez que entra, sai na mesma quantidade. A gente não utiliza ele para nada, tá certo? Por isso que os valores do gás do ar inspirado e expirado com relação ao nitrogênio é o mesmo, tá certo? E o vapor de água, aumenta um pouquinho na expiração. A gente vai ver depois, bem lá na frente, em outros anos, falando mais detalhadamente da respiração celular. Toda vez que tem respiração celular, nessa expiração a gente libera vapor de água, tá certo? Ok? Bom, passou sozinho! Meu Deus, professora, esse troço tá doido. Aí vamos lá, agora o vapor de água e os outros gases, tá certo? Quantidade variável dependendo do local. Quantidade de quê? Do vapor de água, acabei de falar, depende do local. Lembra que a gente falou? Imagina se eu tô falando de uma região que tem muita árvore, numa floresta densa. Vocês acham que vai ter pouco ou muito vapor de água? Lembra que a gente falou isso lá na fotossíntese? Muito vapor de água, não é verdade? Então ali vai ser um ambiente úmido, né? Um ar mais úmido, tá bom? E junto com o gás carbônico, o vapor de água também vai ser responsável por reter esse calor, assim como eu falei um pouquinho mais para trás, lembra? Tanto o gás carbônico quanto o vapor de água ajudam nessa retenção de calor na nossa Terra, para mantê-la aquecidinha, para a gente ter condições de ter vida, tá? Quando esse vapor de água se condensa é que forma as nuvens. O que é condensa mesmo, professora? Condensação. Lembra? Vocês estudaram lá no ano passado. Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, é quando o vapor de água vai passar para o estado líquido, gotículas, são gotículas de água que vão ficar ali todas juntinhas que formam as nuvens. Essas nuvens que a gente vê aqui são gotículas de água, tá certo? Ou seja, vapor de água que sofreu condensação, ok? E depois, gases traços, pequena quantidade. O que são gases traços? São aqueles que eu falei assim com 0,9%, 0,09%, quase 1%. 0,9, desculpa, gente, tô doida. Dos outros gases, que tem, por exemplo, os gases nobre, né? São aqueles gases que estão presentes na atmosfera em proporção muito pequenininha, uma quantidade muito piquirruchinha. Tudo bem? Então a gente chama também de gases traços, ok? Bom, acho que fica por aqui o nosso capítulo, não é mesmo? Ah, sim! Botei aqui um negocinho legal, Em algum lugar do céu, como você acha que conseguimos voar de balão? Por causa do ar. Mas ar existe? Não é possível vê-lo.
tem coisas que existem e a gente não vê, tá certo? Bom, então aqui fica a nossa aula desse capítulo 7, onde a gente introduz esse assunto de atmosfera, da importância desse ar, do que ele é constituído, a importância de cada um desses gases separadamente, ok? E aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre os exercícios do livro, tá certo? Gente, um prazer estar com vocês aqui novamente. Vejo vocês em breve. Tchau!